Olá, alunos! Aqui é a acadêmica Gabriela Patrícia Weber, do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas, da Universidade do Vale do Itajaí, e esta é a nossa aula de hoje, Intertextualidade em Crônicas Esportivas, a crônica Meu Vizinho Toreiro, de Juca Kfouri, apelido de José Carlos Amaral Kfouri. Importante comentar aqui que esta é uma sequência de 3 videoaulas sobre intertextualidade em crônicas esportivas e você pode conferir os outros 2 vídeos que estão indicados nos cards do YouTube aqui neste vídeo. É importante também comentar que essas 3 aulas foram elaboradas a partir de 2 pesquisas que estão referenciadas no finalzinho dessa videoaula. Os objetivos dessa videoaula são analisar os efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos usados no texto, apurar informações desenvolvendo procedimentos de curadoria, posicionar-se em relação aos enfoques dados aos fatos/assuntos veiculados, produzindo textos escritos ou orais. A finalidade dessa videoaula é servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Nessa videoaula, utilizamos trechos da crônica esportiva Meu Vizinho Toreiro, de Juca Kfouri, para analisarmos os fenômenos da intertextualidade e efeitos de sentido produzidos pelos recursos linguísticos utilizados. A habilidade da BNCC mobilizada nesta aula é analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de curadoria. Estas são as competências gerais de educação, também da BNCC, mobilizadas nesta aula. Você pode pausar o vídeo para ler uma por uma com mais calma. Estas são as competências específicas da área de linguagens. Você pode pausar o vídeo para ler uma por uma com mais calma. E estas são as competências específicas de língua portuguesa mobilizadas nesta aula. E também você pode pausar o vídeo para ler uma por uma com mais calma. Para essa aula também, nós mobilizaremos alguns conhecimentos prévios sobre o tema intertextualidade e alguns dos seus tipos, como organizados aqui à direita. Em todos os 3 vídeos da sequência, nós analisaremos crônicas esportivas do jornal Folha de São Paulo, com o objetivo de identificar a presença da intertextualidade para a produção de sentido e estabelecer possíveis relações entre as narrativas. Ok, vamos começar com a análise da crônica Meu Vizinho Toreiro, de Juca Kfouri, que foi veiculada em abril de 2007 no jornal Folha de São Paulo. Por questão de tempo, nós não conseguimos fazer a leitura integral da crônica, então eu sugiro que você pause este vídeo aqui para poder realizar a leitura integral do texto com mais calma. Vamos realizar a nossa análise buscando as marcas da intertextualidade e a produção de sentido. Vamos iniciar com o próprio título, Meu Vizinho Toreiro, que faz referência a José Roberto Toreiro, colunista do mesmo jornal, que, por dividir espaço com o autor dessa nossa crônica, foi chamado de vizinho, logo, a justificativa para o título. Podemos afirmar ainda que ocorre um processo de retextualização, quando o autor retoma o título Meu Vizinho é Pior que Hitler, crônica de Toreiro, também analisada, aqui nessa sequência de videoaulas, para construir a versão do seu próprio texto, Meu Vizinho Toreiro, orientando assim um novo sentido para o interlocutor. Além de dialogar com o leitor, o cronista também inicia dialogando diretamente com os seus colegas e com suas próprias referências. Nesta crônica em análise, por exemplo, há uma interlocução com o texto de José Roberto Toreiro, como falamos, que foi publicado em 25 de janeiro de 2007, a respeito do tema campeonatos estaduais. Dessa forma, o texto é inserido diretamente no objetivo do parágrafo, mostrar o diálogo entre vizinhos, entre aspas. Aqui nesse trecho, observamos com clareza o papel da intertextualidade do tipo temática, que resgata informações relevantes presentes em outros textos da mesma área do saber ou da mesma corrente de pensamento, que não só partilham temas, mas servem de conceitos e terminologias próprios. Portanto, o leitor ele precisaria da experiência desses outros textos para conhecer essa possibilidade de significação desse texto e contexto. Caso contrário, o tema, a própria crônica em si, poderia produzir um significado completamente equivocado. O primeiro parágrafo desse trecho em análise é a transcrição, quase que na íntegra, dos 2 períodos completos da crônica de Toreiro. No primeiro parágrafo, muitos comentaristas respeitáveis são a favor dos campeonatos estaduais, a estrutura utilizada é a mesma que a do seu colega, justamente porque a intenção é de contrariá-lo. O mesmo termo empregado para isso foi
a favor, substituindo o termo original contra. O mesmo processo acontece no segundo período. Eu não, no caso, não sou a favor nem muito respeitável, em que o autor faz novamente apenas a troca do termo contra por a favor. Essa retomada do texto do parceiro, com a intenção de questioná-lo, configura-se na intertextualidade com o valor de subversão. Ainda no trecho Reforma de seu Manuel, o autor retoma o conteúdo desenvolvido na crônica anterior e insere o leitor num novo contexto de produção de sentido. A intertextualidade relativa ao conteúdo está relacionada ao conhecimento de mundo e nunca vai ser a cópia fiel do mundo real, já que o produtor do texto, nesse caso, o colunista e comentarista Juca Kfouri, recria o mundo sobre uma certa ótica e sobre um novo ponto de vista. O primeiro parágrafo desse trecho são as respostas às supostas perguntas que Toreiro faz em seu texto sobre a preferência que os times têm em relação aos seus adversários em campo. O texto continua mantendo intertextualidade com a intenção de retomar para argumentar e rebater a tese defendida pelo colega, ainda que afirme que o amigo deveria refletir melhor, porque há outros exemplos que não foram mencionados. No segundo parágrafo, o cronista não mais utiliza o pronome ele, mas a primeira pessoa do singular, para colocar, assim, uma concordância ou discordância com o seu interlocutor. É visível o fenômeno dialógico do processo discursivo, estabelecido entre os enunciados e usando uma linguagem coloquial própria das crônicas. O autor, novamente, em seu primeiro momento, concorda com o discurso do colega, porém enfatiza de forma irônica, em um segundo momento, que o episódio pequenês do apartamento 204, ocorrido no prédio do colega que influenciou o Toreiro, para que ele não tivesse uma visão mais exemplificada sobre o assunto dos campeonatos estaduais, novamente há uma retomada de outro texto para estruturar suas argumentações e construir sua fundamentação ao questioná-lo. Nesses trechos, temos 2 parágrafos iniciados com conjunções, sendo a primeira conclusiva, pois, pela qual o cronista introduz a defesa de seu ponto de vista sobre campeonatos estaduais e explica, por meio da conjunção por quê, que essas partidas de futebol são desnecessárias durante o ano, uma vez que esses clássicos estaduais eles se repetiriam nos próprios campeonatos nacionais. Notamos que uma mesma estrutura composicional utilizada por José Roberto Toreiro é retomada no texto de Juca Kfouri, pois, para contra-argumentar a posição do colega e defender o seu ponto de vista sobre os campeonatos estaduais, ou seja, usamos a intertextualidade do tipo estilística porque o produtor do texto imita o intertexto para a construção de um novo sentido. Aqui, o cronista supõe, devido à familiaridade com o seu colega, o que ele responderia a essas suas colocações sobre o fato dos clássicos estaduais estarem garantidos nos campeonatos nacionais. Não teve Grenal no Campeonato Brasileiro de 2005, nem Atlético versus Cruzeiro no ano passado. E ele mesmo prontamente concorda e responde: e é verdade, mas espera-se foram exceções. Há um diálogo imaginário, uma vez que a antecipação dos fatos acontece e se concretiza por meio do discurso escrito do autor. A escolha das palavras confirma uma das características do gênero crônica, que é a aproximação com o vocabulário do leitor. Expressões como rápido no gatilho ou é verdade dão um tom de conversa, um tom de informalidade na linguagem, aproximando o leitor dessa discussão entre os pares. No primeiro parágrafo desse trecho, o autor utiliza o verbo lembrar no presente do subjuntivo. Dessa maneira, ele trava mais uma vez um diálogo com o seu leitor e o convida a retomar na memória discursiva fatos já passados, provavelmente sabidos pelo leitor que acompanha as crônicas esportivas. A expressão faz tempo também sugere uma ideia de familiaridade discursiva, ou seja, algo vivido que está sendo resgatado no texto. Nesse mesmo trecho, o autor deixa explícito, por meio do discurso irônico, que há familiaridade com o seu colega colunista. Isso acontece quando afirma que há tempos não brinca com o seu Manuel e que o motivo não seria simplesmente a reforma do apartamento ou o vazamento que causou a queda dos azulejos, mas o fato de a portuguesa, e nesse caso fazendo referência ao time estrangeiro Lusa, obviamente time do seu Manuel, não ter jogado contra o Santos, time de Toreiro. Quando o autor afirma concordar com o Toreiro, recupera novamente o intertexto e retoma o discurso do colega, que menciona o fato de se dar mais valor ao que está mais próximo.
A intertextualidade do tipo explícita se faz presente também no segundo parágrafo quando é feita a menção à fonte do intertexto, e que um pensamento do escritor russo Leon Tolstói e versos do poeta Fernando Pessoa são citados. Temos assim, como no texto Os Aflitos, de José Geraldo Couto, também analisado aqui, nessa sequência de videoaulas, a citação de versos, porém a diferença entre elas é que aqui apenas alguns versos são citados, enquanto naquele outro há um poema na íntegra. Os versos, quando inseridos numa crônica, como já afirmamos, propiciam a destituição da poeticidade que havia sido construída, enquanto parte de um livro de poemas, e produzem aqui um efeito de sentido no gênero crônica, gênero em que aparecem. O termo pois é, empregado pelo cronista, é coloquial e imprime ao discurso um tom de constatação na conversa. O autor discute sobre a distância entre os times de futebol. Afirma que a quilometragem não é tão grande entre as cidades, pelo contrário. Uma partida entre o time do Flamengo, que fica no Rio de Janeiro, e o time Corinthians, que fica em São Paulo, é mais perto do que a distância entre duas cidades do mesmo estado. Mais uma vez, a defesa pelos campeonatos nacionais e não estaduais. Usando a primeira pessoa do singular, o autor finaliza ironicamente sua crônica, ainda dando conselhos ao colega colunista citado anteriormente e sugerindo que o mesmo mude de opinião. Vamos para nossas análises finais. O diálogo entre colunistas não se encerrou nesses dois textos, e o José Roberto Toreiro fez, no dia 1º de fevereiro de 2007, uma tréplica ao texto de Juca Kfouri, discorrendo sobre o tema dos campeonatos estaduais, e o título de sua crônica foi O Estado das Coisas e as Coisas do Estado. Por sua vez, o Juca Kfouri, em sua crônica veiculada no dia 11 de fevereiro de 2007, instituiu sobre o tema e escreveu em seu último texto sobre o assunto, intitulado Ainda sobre o Velho Estadual. Nós não temos como analisar essas duas crônicas respostas, porém a continuidade do assunto sobre campeonatos estaduais comprova a presença e a importância da intertextualidade do tipo temática. Essa caracterização, que é tão comum entre matérias de jornais e matérias da mídia, no geral. É comum nós burlarmos as características de um gênero fazendo uma mescla de formas e funções. No entanto, isso não causa uma dificuldade para a interpretação, já que o que predomina é a função sobre a forma na determinação interpretativa do gênero, que evidencia a plasticidade e dinamicidade dos gêneros em geral. Os gêneros, eles se misturam e se interpretam para constituir ainda novos gêneros, ok? Essas são todas as referências bibliográficas utilizadas para a construção dessa videoaula. Você pode conferir aqui o endereço para as pesquisas que citamos lá no início da nossa videoaula. E é isso, pessoal. Chegamos então ao final de uma das 3 aulas sobre o tema Intertextualidade em Crônicas Esportivas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.